O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia. O tempo da Páscoa é marcado pelas sucessivas aparições de Jesus entre os apóstolos, mostrando que ele havia ressuscitado e continuava vivo entre eles. Nesses primeiros domingos, essas aparições são bem acentuadas. Ele vai aparecer de diversas maneiras e em situações inusitadas, sobretudo no cotidiano da vida dos apóstolos. Aparecerá na figura de um jardineiro, ou seja, de pessoa simples, trabalhador, humilde. Vemos isso quando aparece pela primeira vez a Maria Madalena. Ou então na figura de peregrino, de alguém que vai caminhando como um migrante, quando ele aparece aos 2 discípulos de Emaús. Ou a figura de um pedinte mesmo, um mendigo à beira do mar da Galileia, quando os apóstolos estão pescando e ele aparece na margem e pergunta se eles teriam alguma coisa para comer. E aparece no Evangelho de hoje como se fosse um fantasma, entrando num recinto fechado onde eles estavam encerrando seus medos. Tudo isso para provar a sua ressurreição e para animá-los na continuidade da missão. Veja a sabedoria do nosso Mestre.
Somente quando tiveram certeza de que ele havia de fato ressuscitado, é que eles seguiram adiante e fizeram o que ele havia mandado. Como vemos na primeira e segunda leitura também, de hoje basta conferir. Na primeira leitura, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, vemos sinais e prodígios que eles realizavam, certo da ressurreição de Cristo. Vale lembrar que o livro dos Atos dos Apóstolos, como primeiro nome diz, narra os feitos dos apóstolos logo após a ressurreição. Por isso é muito importante ter presente a mensagem que ali é reconhecida a partir do ensinamento dos apóstolos, que, vencendo o medo, dão continuidade à missão de Jesus. O texto de hoje no Evangelho de João traz os discípulos de portas fechadas, com medo das autoridades dos judeus. Mais que as portas do recinto, eles estavam com o coração fechado. Quando nós fechamos a porta do coração, não percebemos os sinais da ressurreição, não percebemos o Cristo ressuscitado perto de nós e passamos insensíveis a esses fatos teológicos. São muitas causas desse fechamento do coração, as quais podem ser pensadas com mais calma, como meditação do Evangelho de hoje. Aqui, o texto se refere diretamente ao medo. Os discípulos estavam com medo e por isso se trancaram. Se fecharam num pequeno grupo, numa pequena sala, e assim permaneceram. O cristianismo teria fracassado se assim tivesse permanecido. Mas Jesus não desiste e insiste com eles e conosco também. Mesmo estando com as portas e o coração fechados, ele entra, se coloca no meio deles, desejando-lhes a paz. A paz é o primeiro desejo de Cristo depois da ressurreição. Creio que temos que pensar mais sobre isso. Quando falta a paz em nossos corações e entre nós, dificilmente seremos testemunha da ressurreição. Dificilmente seremos bons cristãos. O bom cristão é promotor da paz, anunciador dessa paz que vem de Cristo. E já vimos em outros momentos que a paz é fruto da justiça, pois os textos bíblicos deixam isso bem claro. Não é uma paz alienada, sem compromisso, mas uma paz que é resultado da justiça, do compromisso com a vida. Essa é a paz verdadeira. Por isso, durante a missa, quando repetimos esse gesto de Jesus ressuscitado entre os apóstolos e desejamos a paz, não é qualquer paz que estamos desejando, é a paz de Cristo. E isso faz toda a diferença. Para essa razão, esse gesto na missa não deve ser feito de qualquer jeito, mas com consciência de que estamos desejando uma paz que nos compromete com Cristo. Ou seja, ao desejar a paz de Cristo, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Ele. Assim sendo, Jesus entra e se põe no meio deles e lhes deseja a paz. Depois de desejar a paz, mostra-lhes as mãos e o lado, ou seja, prova que ele é mesmo e que está ali, e não um fantasma. Mostrar as marcas dos pregos foi um dos procedimentos de Jesus para provar que era ele mesmo, ou seja, que havia ressuscitado. Mas não apenas isso, pois esse foi apenas um sinal imediato. Depois eles viram muitos outros sinais. Naquele momento, isso bastou para que eles acreditassem e se alegrassem por ver o Senhor. Que alívio eles devem ter sentido. Ao reconhecer Jesus, seus medos se foram. Eles viram que não estavam sozinhos e que não tinham sido em vão tantas lutas. Todo o compromisso tido com Jesus. Agora começava um novo tempo e eles seguiram adiante na missão,
fazendo prodígios, como vimos na primeira leitura. Jesus insistiu na paz e repetiu isso por 3 vezes no Evangelho de hoje, mostrando o quão importante é ter a paz e promovê-la. Depois de desejar a paz, Jesus os envia em missão. Ele envia os seus apóstolos como o Pai o havia enviado, ou seja, os apóstolos receberam a mesma autoridade de Jesus, por isso faziam prodígios. Receber a mesma autoridade de Jesus não significa que eles não teriam dificuldade. Jesus teve muitas dificuldades, passou por muitas situações, tanto que foi levado à cruz. E os apóstolos também iriam passar como os apóstolos de hoje também passam. Mas se eles permanecessem firmes, confiantes, venceriam e a missão não fracassaria, como não fracassou, por isso ela chegou até nós. Jesus então sopra sobre eles o Espírito Santo. Pentecostes, no Evangelho de João, acontece no mesmo dia da Páscoa. Esta é uma característica desse texto. Junto à Páscoa e Pentecostes, receber o Espírito Santo significa receber o aval para a missão ou para a continuidade da missão de Jesus. Jesus estaria presente em cada ato dos seus apóstolos, dos seus discípulos, enfim, de cada cristão que agia em nome dele, fazendo o bem. Por isso nós recebemos no batismo o Espírito Santo. Por isso nós somos batizados em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus deu-lhes autoridade para dizer que os pecados daqueles que eles perdoassem seriam perdoados, e os pecados que eles não perdoassem não seriam perdoados. Perdoar ou não pecados significa o livre-arbítrio da missão. Significa responsabilidade, decisão, compromisso. Isso nos faz lembrar o sacramento da confissão, da reconciliação, quando o sacerdote, em nome de Cristo, dá a absolvição dos pecados. O sacerdote não faz isso por si mesmo, mas pelo poder que lhe foi confiado através do sacramento da ordem, seguindo as orientações da Igreja. É Cristo que age através do magistério da Igreja, e isso mostra a riqueza da nossa fé. O sacerdote não é um ser mágico dotado de poderes, mas age em nome da Igreja Católica Apostólica, isto é, alicerçada dos apóstolos. Por essa razão, a missão do sacerdote é agir conforme as orientações da Igreja. É um agir eclesial. Hoje, o mais importante é perceber o Cristo ressuscitado, crer e testemunhá-lo. O Evangelho mostra que Tomé, um dos discípulos, não estavam com os outros quando Jesus apareceu. Tomé não acreditou no relato dos demais e, não acreditando, não iria testemunhar a ressurreição. Há cristãos que se assemelham a Tomé. Precisa de comprovação, vive de especulação sobre Deus, sobre Jesus, a existência. Precisa de elementos concretos para crer. Os cientistas fazem isso, precisam de comprovação de um dado científico para que ele seja aplicado. Com a fé é diferente. A fé não necessita de provas, mas Jesus faz questão de provar também a Tomé que ele ressuscitou. Já que ele tinha aparecido aos demais, apareceu também a eles no outro momento, quando Tomé estava junto com eles. Ao aparecer, ele repete os mesmos gestos, provando que os demais não estavam mentindo e reafirmando os elementos essenciais para a missão. A diferença, porém, é que ele se dirige especialmente a Tomé e pede que ele coloque as mãos nas marcas dos pregos. Somente assim, Tomé acreditou. Diante dessa manifestação, Tomé faz a profissão de fé, dizendo: "Meu Senhor e meu Deus." Então Jesus diz a ele e a todos nós: "Você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem terem visto." Com isso, nós temos um elemento importante para a nossa fé e o nosso testemunho. Mesmo que não tenhamos visto nada de extraordinário ou algo miraculoso em nossa vida,
Seremos felizes se cremos e testemunhamos a ressurreição de Jesus. É esse o apelo do Evangelho de hoje, deste segundo domingo da Páscoa. Concluindo a nossa reflexão, trazemos presente também a segunda leitura, que ajuda a fortalecer a nossa fé e o nosso testemunho na ressurreição. No texto de hoje, do livro do Apocalipse, João traz um relato do seu testemunho da ressurreição e das consequências desse testemunho. Ele diz estar exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse dado mostra que testemunhar Jesus não é algo fácil, simples e sem consequências. O próprio Jesus havia deixado claro que segui-lo seria participar da sua cruz. E João dá testemunho disso. Acrescentou ele no seu livro que Jesus o presenciou no seu trabalho missionário de anunciá-lo como Cristo ressuscitado. Ele deixou, portanto, um legado à igreja, como podemos ver no texto de hoje. Queridos irmãos e irmãs, que nós, nesse domingo que também foi instituído, Domingo da Misericórdia, possamos aprender da grandeza do amor de Deus que não nos deixa só, cuja presença nos ajuda a vencer o medo, nos faz instrumentos da paz, cuja presença de Deus em nossa vida é receber o Espírito Santo que nos habilita para a missão. O nosso compromisso como cristãos ressuscitados é não duvidar, mas acreditar. A misericórdia de Deus que nos abraça neste dia, nesta liturgia, nos capacite para acreditar, porque da ressurreição nasce a fé, nasce a missão, e da missão um mundo novo. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.